Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias de Melanie Klein sobre inveja e gratidão. Mas com um olhar mais recente, né? O olhar do Peter Fonagy, que revisitou isso tudo meio século depois da publicação original. Exatamente. É um capítulo fascinante esse do Fonagy, porque ele pega esses conceitos kleinianos, que, vamos combinar, sempre foram meio polêmicos, né? Sim, bastante. E mostra como eles não só continuam super relevantes, mas tipo assim, como eles criam pontes. Pontes com outras áreas que talvez a gente não imaginasse de cara. Neurociência, pesquisa em desenvolvimento infantil. É isso que eu achei mais interessante lendo o material. Essa tentativa de conectar, né? Então a missão aqui é entender essa relevância hoje. Por que que inveja e gratidão, esses conceitos lá do início da psicanálise quase, ainda ressoam tanto? Pois é. Fonagy foca muito na obra Inveja e Gratidão, da Klein, claro, e na dinâmica entre esses dois afetos, né? Que são opostos, mas que estão ali, brigando desde muito cedo na nossa formação. E o impacto disso no caráter, na nossa forma de ser. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A base da ideia da Klein, que já na época, né, causou um rebuliço, Com certeza. é que um excesso de inveja, vamos dizer assim, sobre a gratidão, logo no começo da vida, seria um fator de risco. Um fator, ela usa o termo constitucional, né? Isso, constitucional. O que sugere algo mais ligado à nossa natureza inata, talvez genético, do que só a experiência. Uma predisposição. Exato. Uma predisposição para desenvolver problemas psicológicos mais tarde. E ela vai longe, né? Ela chega a ver essa inveja primária quase como sinônimo de sadismo, desde o início. É uma visão bem forte, né? Bem radical, talvez. E o Fonagy, ele até brinca com uma ideia, ele levanta uma hipótese muito interessante, Qual? que talvez a própria resistência enorme que essa ideia da Klein encontrou, e ainda encontra às vezes, né? Essa reação forte contra a ideia, poderia ser ela mesma uma manifestação dessa inveja que a Klein descrevia. Tipo, atacando algo que é potente, que é criativo, que é... Nossa, faz pensar, né? Seria a própria teoria exemplificando o conceito. Que curioso. Pois é. Mas, assim, Fonagy também aponta que talvez mais importante do que a inveja primária em si, para a clínica, para o dia a dia, sejam as defesas que a gente cria contra ela, contra sentir essa inveja. Ah, sim. As manobras defensivas que a Klein descreveu. Isso é muito útil na prática, eu acho. Para quê? Para não ter que lidar com inveja do que aquela pessoa tem ou representa. Ou ao contrário, né? Desvalorizar totalmente. Ah, isso aí não é nada demais. Para negar o valor daquilo que a gente, no fundo, inveja. Isso. Ou projetar a própria inveja no outro. Nossa, fulano é tão invejoso comigo, quando na verdade, bom, a gente sabe. Sim, sim. E tem até a confusão, criar uma confusão mental, sabe? Para evitar a clareza. Porque a clareza da própria inveja, ela é dolorosa, né? Muito dolorosa. E reconhecer essas defesas na clínica é fundamental. Aquela crítica super ácida que o paciente faz. Às vezes, se a gente escuta com atenção, dá para perceber que ali por baixo tem uma admiração escondida, né? Uma admiração que virou ataque por causa da inveja. Exatamente. Ou aquela dificuldade imensa de aceitar ajuda, de receber algo bom. Pode ser uma defesa contra a dependência, que é sentida como humilhante por causa da inveja de quem oferece. Fonagy ressalta isso, né? Que essas defesas, às vezes, acabam sendo mais destrutivas para os relacionamentos do que a própria inveja original, porque elas minam a confiança, a comunicação. Sim, e ele até amplia isso, ele fala como até grupos, tipo, grupos profissionais, sabe, podem reagir de forma muito defensiva a ideias novas, inspiradoras, que vêm de outro grupo. Ah, por sentirem que aquilo é bom, mas não é deles. Não está sob o controle deles. Exatamente, uma dinâmica de inveja grupal quase, atacando o bom que vem de fora para não ter que lidar com o sentimento de não ter aquilo ou de não ter pensado naquilo antes. Interessante. E aí entra a conexão com a biologia que você mencionou no início. A Klein já falava desse fator constitucional da inveja. Sim, para ela isso já era claro. Tinha uma base ali, que não era só aprendida. E o Fonagy, ele faz essa ponte de um jeito muito, muito elegante, eu acho, com os estudos genéticos mais modernos.
Como assim? Bom, hoje a gente sabe, né? A genética comportamental mostra que existem sim predisposições genéticas para certas vulnerabilidades. Depressão, agressividade, ansiedade. Sim, claro. Então, a inveja, nessa leitura que o Fonagy propõe a partir de Klein, seria tipo a realidade psíquica disso. A forma como essa carga genética é vivida subjetivamente. A experiência interna dessa predisposição biológica. Entendi. É como se a biologia não fosse um destino cego, mas ela se manifestasse psicologicamente através desses afetos, como a inveja. É uma forma de dar sentido psíquico à biologia. Exatamente. É uma maneira de entender como a biologia se traduz em experiência vivida, em fantasia, em relação com o mundo. E isso é interessante porque difere um pouco do Freud, né? Como assim? Para Klein, as pulsões, os instintos, eles não eram só forças biológicas cegas, quantitativas. Eles já nasciam com qualidades, com fantasias inatas associadas a eles. Eram conhecíveis pela experiência interna. A inveja seria um exemplo disso. Uma fantasia inata com qualidade destrutiva. Entendi. Não é só uma energia, é uma qualidade de experiência já presente. E tem aquele aspecto narcísico que ela descreve, né? Que eu acho bem complexo. Sim, o aspecto narcísico da inveja é central. A ideia de que, para lidar com a dor de invejar o objeto bom, o exemplo clássico é o seio materno, né, que nutre, mas também frustra. Aham. O bebê, numa tentativa desesperada de controlar essa dor, ele projetaria partes más de si mesmo, a própria agressividade, a própria inveja, para dentro desse objeto bom. E aí ele estraga o objeto bom, psiquicamente falando, para não ter mais do que sentir inveja. Exato, ele contamina o objeto bom com o mal que ele sente dentro de si. Só que isso cria uma relação muito ruim, muito perturbadora com o objeto, né? Imagino. Fica uma coisa ambivalente, né? Totalmente. E aí entra aquela sensação que o Freud chamou de um Heimlich, o estranhamente familiar. O objeto que deveria ser bom e acolhedor se torna ao mesmo tempo persecutório, ameaçador, porque está carregado com essas projeções ruins. Que coisa complexa para o início da vida, né? Muito. E o Bion, que foi um seguidor importante da Klein, ele aprofundou isso. Ele ligou a inveja a um medo ainda mais fundamental, o medo da morte. Como assim medo da morte? A ideia é que o medo primordial do aniquilamento, da desintegração, seria projetado nesse objeto bom que é invejado. Então o seio, ou a mãe, não só não consola, como se torna a própria fonte do terror. Passa a representar a morte, a aniquilação. Nossa. Isso impede totalmente o consolo, a formação de um vínculo seguro, imagino. Exatamente. Impede a introjeção do objeto bom, a capacidade de se sentir seguro. E aí a gente começa a pensar nos quadros clínicos que hoje a gente associa mais com a teoria do apego, né? Aqueles padrões de apego desorganizado, onde a figura de cuidado é, ao mesmo tempo, fonte de conforto e de medo. Faz todo sentido essa ligação. A descrição kleiniana parece muito alinhada com o que a gente observa nesses casos mais graves de desorganização do apego. Sim. E essa inveja toda, esse ataque ao objeto bom, parece que se intensifica em situações onde falta controle, onde a pessoa se sente impotente. É aí que entra a conexão surpreendente que você mencionou antes, com as ciências sociais, os estudos de Whitehall. Isso. Essa é uma das pontes que o Fonagy constrói que eu acho mais instigantes, mais provocadoras. Conta mais sobre isso. O que eram esses estudos? Os estudos de Whitehall foram pesquisas grandes feitas com funcionários públicos britânicos ao longo de muitos anos. E uma das descobertas mais famosas foi que os funcionários em cargos mais baixos, com menos autonomia, menos controle sobre o próprio trabalho, eles tinham índices de saúde significativamente piores. Mais doença cardíaca, mais problemas de saúde em geral e até mortalidade maior, comparados com os funcionários em cargos mais altos, com mais controle. Nossa. E qual a ligação que o Fonagy faz com a inveja? Ele levanta uma hipótese ousada. Ele pergunta, será que essa falta de controle, essa percepção de ter menos poder, menos autonomia, enquanto se vê o controle e o poder em outro lugar, nos chefes, no sistema, será que isso não gera uma inveja não mentalizada? Uma frustração tão intensa que, de alguma forma, ela acaba atacando o próprio corpo? Uau!
Quer dizer, a inveja, a frustração por não ter o controle que o outro tem, se voltando contra o próprio organismo, através de mecanismos de estresse crônico, talvez? Exatamente. Seria uma forma de entender como um fator psicossocial, a posição na hierarquia, a falta de controle se traduz em desfechos somáticos, em doença física. A inveja como mediadora psíquica desse processo. É uma hipótese, claro, mas muito poderosa para pensar a relação mente-corpo. Realmente, uma conexão inesperada, mas que abre muitas portas para pensar a saúde pública até, né? O impacto das condições de trabalho na saúde mental e física. Sem dúvida. Agora, a gente falou muito da inveja, né? Mas o título do livro da Klein é Inveja e Gratidão. E a gratidão, como ela entra nessa história? Verdade. Qual o papel da gratidão para Klein? Bom, para Klein a gratidão não é algo dado, não é automático. Ela é uma conquista. Ela depende da capacidade de realmente conseguir assimilar as coisas boas que vêm do outro. O leite bom, a experiência boa. Assimilar sem estragar com a inveja. Exatamente. Depende de conseguir receber e internalizar o cuidado, o amor, o reconhecimento, sem que a inveja interfira demais e contamine tudo, como a gente falou antes. É preciso uma certa capacidade de tolerar a dependência, de reconhecer o valor do outro, sem se sentir aniquilado por isso. Isso desafia um pouco aquela visão mais romântica, talvez, de que o amor tudo vence, né? Desafia bastante. A visão kleiniana é mais dura nesse sentido. Ela implica que, se a intensidade da inveja destrutiva for muito, muito alta, nem o melhor cuidado do mundo, nem o amor mais genuíno talvez consigam ser totalmente absorvidos e gerar gratidão. A inveja pode ser mais forte. Que pensamento. Difícil, né? Mas talvez realista em alguns casos. Pois é. E isso também questiona um pouco a visão inicial da teoria do apego, sabe? Aquela ideia de que a agressividade seria principalmente uma reação à frustração do vínculo. Tipo, o bebê chora porque a mãe demorou. Sim, a agressão como reativa. Isso. A Klein e Fonagy citam pesquisas mais recentes em desenvolvimento infantil que vão nessa linha. Sugerem que a agressão pode ter uma raiz mais primária. Algo que já está ali, junto com a inveja. E que um excesso dessa agressividade primária pode, na verdade, dificultar a própria formação do vínculo, a socialização, a capacidade de responder ao cuidado. Entendi. Não é só que a frustração gera a agressão, mas que uma agressividade muito intensa pode impedir que o cuidado seja efetivo? Exatamente. E aí a gente vê aquele paradoxo clínico que às vezes deixa a gente como terapeuta meio perdido, né? Qual o paradoxo? Aquele paciente que parece piorar ou que ataca violentamente o terapeuta justamente quando recebe uma interpretação que parece útil, que parece fazer sentido. Ah, sim, isso acontece. Você oferece algo que parece bom, um insight, e a reação é destrutiva. Inveja em ação. A inveja atacando a própria fonte de ajuda, o seio bom do terapeuta, porque é insuportável receber algo bom que não veio de si mesmo. É como se o paciente precisasse destruir a ajuda para não ter que lidar com a gratidão ou com a dependência. Nossa, isso explica muita coisa da dinâmica transferencial difícil em alguns tratamentos. Com certeza, mostra como a inveja pode minar o próprio processo terapêutico, né? É realmente fascinante, né? Quando a gente para pensar como esses conceitos clinianos que foram criados lá atrás num contexto puramente psicanalítico e que às vezes são tão abstratos ou até adultomórficos, como dizem alguns críticos. Sim, como se ela estivesse projetando coisas de adulto no bebê. Isso. Mas como, no fundo, eles acabam dialogando de forma tão rica com o que a gente está descobrindo hoje em outras áreas. Genética comportamental, neurociência do desenvolvimento, os estudos sobre apego e até mesmo a saúde pública, como a gente viu com Whitehall. É impressionante, né? A inveja, tal como a Klein descreveu, acaba funcionando como uma lente muito potente, uma lente para entender essa interação complexa entre o que é nosso, constitucional, biológico talvez, e o que vem das nossas experiências, das nossas relações, como uma coisa modula a outra. Exato.
Não é um determinismo genético nem um determinismo ambiental. É uma dança constante entre esses fatores. Sem dúvida. E o que fica claro, eu acho, com essa revisita do Fonagy é a enorme complexidade desse desenvolvimento inicial. Fatores inatos, como essa predisposição maior ou menor à inveja ou à gratidão, eles não selam o nosso destino, claro. Não, de jeito nenhum. Mas eles se entrelaçam com as experiências que a gente tem. Experiências de cuidado, de frustração, de reconhecimento, de falta de controle. De maneiras que a psicanálise, e agora outras ciências da mente, continuam tentando desvendar. É um campo ainda muito aberto? Com certeza. Então, para a gente ir fechando essa nossa conversa, fica talvez uma reflexão, uma provocação final, né? Qual seria? Se a gente leva a sério essa ideia kleiniana, aprofundada por Fonagy, a ideia de que o próprio ato de oferecer algo bom, cuidado, compreensão, um insight terapêutico valioso, pode, em certas configurações psíquicas, onde a inveja é muito intensa, se esse próprio ato pode disparar um ataque destrutivo, uma tentativa de aniquilar o que foi oferecido, como isso desafia a gente? Como isso desafia as nossas abordagens terapêuticas? E talvez até de forma mais ampla, como isso desafia a nossa compreensão da própria natureza do vínculo humano, que pode ser tão delicada e tão paradoxal. É uma pergunta fundamental, né? Porque ela toca no cerne da dificuldade de ajudar, às vezes. Como oferecer algo bom sem que isso seja vivido como um ataque narcísico insuportável pelo outro. Como manejar essa destrutividade que surge justamente em resposta ao cuidado. Exato. Não tem resposta fácil, né? De jeito nenhum. Mas acho que manter essa questão em mente, essa complexidade do dar e receber, especialmente quando a inveja está em jogo, já é um passo importante. Tanto na clínica quanto nas nossas relações em geral. Sem dúvida. Algo para a gente continuar pensando, ponderando e pesquisando, né? Integrando esses diferentes saberes. Com certeza. A conversa entre psicanálise, neurociência, desenvolvimento, ela é essencial para a gente avançar nisso. Concordo plenamente. Bom, acho que por hoje exploramos bastante coisa, né? Exploramos sim, foi uma ótima conversa.